Você quer dar atenção a tudo que é mais importante para você? Você quer ter energia para tudo que é mais importante para você? Você quer aumentar a sua capacidade mental para focar em tudo que é mais importante para você? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou apresentar para você 4 coisas que você pode aplicar já a partir de hoje para você ter esses resultados na sua vida. Aumentar a sua energia, aumentar a sua capacidade mental e dar atenção a tudo que é mais importante para você. Pessoal, hoje nós temos no mundo uma quantidade enorme de informações chegando até nós a todo momento. Então, o ambiente em que a gente convive solicita de nós a todo momento uma resposta. É ali quando você está convivendo com seus colegas de trabalho, com a sua família em casa, quando o seu filho lhe solicita alguma coisa, a sua esposa lhe solicita alguma coisa, uma secretária, o seu telefone toca a todo momento, chegam mensagens a todo momento. Hoje em dia você tem uma velocidade muito maior na comunicação, você tem o seu WhatsApp a todo momento requisitando você, você tem aqueles alertas que te tiram a atenção a todo momento, alertas de WhatsApp, alertas de outros aplicativos. Você tem questões sociais que te solicitam, né? Festas, convites para festas, convites para jantar, aniversários, questões sociais em geral, que você precisa dar uma boa resposta no mundo. E aí você tem os noticiários, as notícias, né? A todo momento nós temos notícias e a imprensa precisa de notícias, o trending da semana. A imprensa precisa de notícias para que você assista os noticiários, não é verdade? Então, muitas vezes existem canais que ficam num looping, naquela notícia, rodando em cima dela e fazendo novas análises, chamando especialistas e outros especialistas, e você no meio disso tudo. E aí você tem também, no mundo, questões práticas que você precisa resolver e que você precisa pagar as contas, são boletos chegando, você precisa responder e-mails. Então, veja, tudo isso são informações que chegam até você todos os dias, a todo momento. E isso são informações do mundo. Nós temos também uma outra fonte de informações que chega até nós, que são informações internas. Que informações são essas? Emoções e pensamentos. Então, a todo momento, nós estamos também recebendo informações internas, nos revelando emoções, coisas que nós sentimos a partir de estímulos ou não, lembranças que nós temos, emoções porque alguém falou alguma coisa, emoções porque eu me lembrei de alguma coisa do passado, emoções porque eu me lembrei de alguma coisa que possivelmente vai acontecer no futuro. E aí nós temos também informações como pensamentos. Tanto as emoções como os pensamentos, eles surgem na nossa mente, nós não temos controle sobre esse surgimento. E eles também nos trazem informação. Isso também traz do mundo informações que nós precisamos processar. Então, veja como essa quantidade de informações é muito grande. E você pode estar pensando que as informações do mundo são muito mais informações que chegam até nós do que as informações internas. Não. Nós chegamos a pesquisas que mostram que nós chegamos a pensar 80 mil pensamentos por dia. Imagine. E muitas vezes nós ficamos presos a um pensamento o dia todo. Então é como se ele ficasse reentrando. Muitas vezes nós ficamos presos a uma emoção o dia todo. É como se ela ela permanecesse e ela fosse entrando novamente como informação para nós. Esse é o motivo desse vídeo, para que você entenda que nós vivemos a era da informação.
A era da informação é uma era que nós vivemos agora em que nós temos muita informação disponível. O problema dos nossos antepassados era exatamente ter a informação. Ter informação era difícil. Hoje em dia, não. A grande dificuldade é outra. É você selecionar as informações que são importantes para você. E o que fazer com elas. Porque acesso à informação todo mundo tem. Você dá um Google e facilmente você descobre como fazer qualquer coisa. E isso aí é bom ou é ruim? Nem é bom nem é ruim. Por um lado, é bom, porque você, quando sabe o que quer e quando você faz controle de conteúdo, que é o objetivo desse vídeo, te ensinar a fazer isso, você vai lá e pinça exatamente o que é importante para você, como informação. E, por outro lado, é ruim, porque você precisa ter essa habilidade. Se você ficar à mercê dessas informações que chegam a todo momento, você poderá padecer de uma enfermidade, você poderá não ter ação, você poderá se sentir sufocado por essa quantidade de informações, não saber o que fazer, ficar esgotado, como muitas pessoas que eu conheço. À noite já estão esgotadas, nem fale mais com elas, nem fale mais comigo. Porque eu não aguento mais nenhuma informação, eu não tenho capacidade mais para te dar nenhuma resposta, eu estou simplesmente travado, não consigo mais fazer nada. É exatamente por isso. É exatamente por isso que nós precisamos fazer controle de conteúdo em nossas vidas. E o que é o controle de conteúdo? É você selecionar conscientemente quais as informações que você vai, primeiro, permitir que cheguem até você, mas nem sempre a gente consegue controlar isso. Às vezes as informações chegam de uma forma que você não tem controle. Por exemplo, a sua esposa te passa uma informação. Você não vai dizer, cala a boca, não me fale isso não. Né? Então essa informação chega. Às vezes você convive com uma pessoa que é a chamada pessoa tóxica. Então aquela emoção vem para você. Então muitas vezes a gente não consegue controlar isso. Mas a gente consegue controlar o que acontece depois disso, que é exatamente o que é que a gente vai fazer com essa informação. Nós temos um primeiro método de controle, que é selecionar. Eu vou explicar melhor mais para frente nesse vídeo. O segundo método, quando essa informação já chegou, é a gente saber o que fazer com ela. Tá? Que aí eu vou começar a conversar com vocês sobre atenção, sobre consciência, sobre energia e sobre capacidade de processamento. E você vai entender como fazer isso. Tá bom? Então, vamos começar a conversar sobre como a gente vai conseguir fazer esse controle de conteúdo. Então, a primeira coisa que nós vamos conversar é sobre consciência. Consciência é um fenômeno mental que nos permite perceber as coisas. Então, nós falávamos das informações que chegam até nós a todo momento. Como é que essas informações, para onde elas chegam? Para a nossa consciência. Então, consciência é tudo que nós percebemos. E vocês viram que as informações elas podem ser internas ou externas. Pode ser do mundo ou podem ser internas, minhas, pessoais. Então, normalmente, nós usamos os sentidos para ter essa percepção dessas informações que chegam até nós. Nós usamos a audição, nós usamos a visão, nós usamos o paladar, nós usamos o tato, nós usamos o olfato, principalmente esses sentidos para perceber essas informações que chegam para a nossa consciência. Desses aí, o mais importante é a visão. O nosso cérebro, ele prioriza a visão. Imagine a vantagem que nossos antepassados tiveram justamente através desse sentido, dessa capacidade de percepção. Então, eles percebiam uma tempestade
estava se aproximando, distante, um evento da natureza, uma catástrofe. Eles poderiam observar um animal que estava distante, uma caça, um perigo. Então, a visão, é por isso que a visão ela é tão priorizada entre os nossos sentidos para a nossa percepção. O que é que isso quer dizer? Que você pode ouvir alguma coisa, mas se você estiver olhando, aquela informação ela é superior. Toda a nossa reação ela é baseada nessa, digamos assim, hierarquia de sentidos, né? Então a visão ela tem mais importância. Não que os outros não tenham importância. Claro que a audição é muito importante também, né? Veja o exemplo do canto dos pássaros. Nossos antepassados, eles usavam o canto dos pássaros como um quesito de sobrevivência. É por isso que nós gostamos tanto, é tão agradável para nós ouvir o canto dos pássaros. Porque antigamente, nossos antepassados, quando os pássaros estavam cantando, eles sabiam que o ambiente estava mais seguro. Que quando os pássaros se ausentavam, paravam de cantar ou se aninhavam, era um indício de que alguma coisa de errado poderia acontecer. Ainda hoje também nós usamos muito a nossa audição, né? É uma porta de informação muito importante. Veja aí, por exemplo, agora os nossos queridos podcasts, né? Eu adoro podcast, acompanho bastante, sou muito auditivo, gosto muito de ouvir, então é muito importante. O olfato também é importante. Alguns deles nós usamos menos, que deveríamos até usar mais, né? Às vezes a gente nem dá tanta atenção a isso. Opa, vamos já falar sobre a atenção. Essas informações entram. Então você percebe um cheiro agradável, né, de um almoço que está sendo preparado, um perfume gostoso, né? E também você pode sentir um olfato, um cheiro desagradável, que também te dá segurança para, por exemplo, não provar um alimento porque você sentiu um cheiro desagradável, não se aproximar de um local ou sair de um local por causa desse cheiro. O tato também muito importante. Se você colocar a mão numa superfície quente, né? Se você sente uma dor porque pisou em algum local, calçou um sapato, então o tato para nós é muito importante, sempre foi muito importante, continua sendo. Inclusive você tem processamentos subconscientes, que nós vamos falar em seguida, que fazem com que você reaja a essas informações que são de perigo, antes mesmo de entrar na sua consciência. Tá? O paladar também é muito importante, o gosto de uma coisa, né? Tanto de uma forma agradável, que faz, não, eu quero comer esse prato novamente, é muito agradável, está muito gostoso, da mesma forma que você tem uma repulsa, você até vomita, caso um paladar seja muito desagradável. Quer dizer, veja como todos esses sentidos são muito importantes para nós quando as informações chegam, né? Essas informações do dia a dia, no caso aí, as mais importantes são a visão e a audição. Tá? Então, essas coisas, elas são a porta, esses sentidos são a porta para a nossa consciência do mundo. Mas também tem uma coisa que entra na nossa consciência que não é através dos sentidos, são as nossas emoções e nossos pensamentos. Então, as emoções e os pensamentos, eles surgem, nós não temos como controlar, e quando eles surgem, eles se apresentam na nossa consciência. E essas informações todas entram na nossa consciência, porém, nem todas eu dou atenção. Opa, estamos entrando um novo tema, um novo conteúdo que vocês precisam para conseguir fazer controle de conteúdo, que é a atenção. O que é a atenção? A atenção é como um foco que eu dou para uma informação que entrou na minha consciência. Então, eu gosto muito de citar o exemplo do carro, quando você está dirigindo um carro, um veículo, né? Que é bom, eu gosto de dirigir, eu acredito que você gosta também. Quando a gente está dirigindo,
a gente pega a nossa atenção e você está totalmente imerso naquela digamos assim, naquela atividade, né? Em flow. Então você sente o volante, você sente o motor, as marchas passando, e você está com a sua consciência virada para o mundo. Você observa a paisagem, o clima, e tudo aquilo está entrando na sua consciência. Aí de repente você tem um pensamento. Você se lembra de alguma coisa que você vai ter que fazer, que é muito importante, e que você precisa preparar uma aula, você precisa preparar um documento, e imediatamente a sua consciência vira para dentro. Você continua dirigindo, você continua evitando os acidentes de uma forma automática, reflexiva. Por quê? Porque agora a sua consciência virou para dentro. Claro, se houver uma exigência do ambiente maior, entrar um animal na frente do carro, ou você precisar frear bruscamente, você imediatamente esquece o que você estava pensando e volta a sua atenção para o volante. Então veja, a atenção é como um foco que eu dou. Um outro exemplo, eu estou com a mão aqui em cima da mesa. Evidentemente que essa mesa ela tem uma textura, ela me passa uma informação de tato, que agora eu estou dando atenção, eu estou percebendo. Porém, eu posso ficar com a mão aqui em cima, como eu fiquei durante todo esse vídeo, e eu simplesmente ignorar essa informação. Ela está aí. Mas eu não dei atenção. Então vejam como essa segunda palavra que nós estamos introduzindo aqui para a gente aprender a fazer controle de conteúdo, ela é muito potente. Ela tem muita força, que é o que eu dou atenção. Então a atenção é o foco que eu dou para algum conteúdo que entrou na minha consciência. Isso aí é importante por si só, com as informações do mundo, porque eu de repente passo na frente de uma TV, tem alguém falando sobre uma notícia que está acontecendo lá na Ucrânia, como eu falei, Ucrânia por ser um momento atual, ou nos Estados Unidos, ou qualquer outro local. Aquela informação chegou na minha consciência, mas eu não vou dar atenção a isso, porque isso aí não influencia em nada para mim. Enquanto estou tomando uma decisão consciente. Enquanto eu poderia focar minha atenção nisso e de repente passar o resto do meu dia preocupado com o que está acontecendo na Ucrânia. E muitas pessoas passam por isso. Basta acontecer o estímulo externo para elas voltarem a atenção para aquilo. São pessoas, normalmente, pode observar, são pessoas que não sabem para onde estão indo. A atenção delas é determinada pelo estímulo ambiental. Tá? É como se elas fossem facilmente levadas pelo caminho que os outros querem, que os outros apresentam para ela. Diferentemente de uma pessoa que faz controle de conteúdo. No mundo é assim. E nos sentimentos, da mesma forma. Você tem uma emoção qualquer que surge, você não controla, hoje, agora. Você lembrou de uma coisa do passado que aconteceu há 20 anos atrás. E, de repente, você se sentiu humilhado nesse dia. E você pensa, poxa, eu não devia ter feito isso. E você fica preso naquela emoção, às vezes, o dia todo, a manhã toda. Fazendo o quê? Dando atenção a uma informação que entrou na sua consciência através de uma emoção, de uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás. Mesma coisa o pensamento. O pensamento ele é diferente da emoção porque ele envolve um processamento cognitivo. Você vai ter que raciocinar em cima daquilo que está acontecendo. Que a gente chama até de sentimento também. Então, o sentimento já você precisou pensar sobre aquela emoção. E tem gente que passa o dia preso no sentimento. O que é isso? Ele está dando atenção, muitas vezes inconscientemente, ele não queria isso, ele não sabe como fazer para não permanecer preso nessa emoção que é ruim ou nesse sentimento que é ruim, e ele fica dando atenção a isso. Então vocês começam a perceber que
aonde eu coloco a minha atenção é aonde eu vou ficar preso. A minha consciência vai ficar presa. E uma pessoa que não escolhe conscientemente o que ela vai dar atenção, é claro que ela fica à mercê. Ela fica à mercê de tudo que ela sente, ela fica à mercê de tudo que ela pensa, ela fica à mercê de tudo que o mundo solicita dela. Mesmo que não importe para ela. Mesmo que aquilo não traga para ela o que ela quer. Aliás, muitas vezes acontece o contrário. Traz para ela o que ela não quer. Essa falta de controle de conteúdo, que é aonde você coloca a sua atenção. Então, nós agora falamos das duas primeiras partes desse conteúdo que nos traz a possibilidade de controlar o que entra de informação na nossa vida. Primeiro é a consciência. Você tem que entender o que é a sua consciência. E que a porta de entrada dela são os sentidos, mas também eu posso ter as emoções e os sentimentos, que nos trazem informações internas do nosso estado emocional. Você percebeu também agora que nem tudo que entra na minha consciência eu dou atenção. E que eu posso escolher o que eu dou, em que informação eu vou dar atenção. Porque é isso que vai garantir os meus resultados. Que se eu ficar à mercê do conteúdo, eu não vou controlar a minha atenção. Os outros dois conteúdos e definições que a gente precisa discutir são energia e capacidade de processamento. Então, esses dois termos eles se referem ao cérebro. Sim, o cérebro é um órgão de aproximadamente 1,2 kg, 1,3 kg, ou seja, ele pesa em torno de 2 a 3% do peso corporal, porém ele consome 20% da quantidade de energia que nós produzimos. Imagine vocês que 20% de tudo que a gente produz de energia, o cérebro utiliza para funcionar corretamente. Isso no estado basal. No estado de aumento do processamento cognitivo ou aumento do processamento emocional, que você está numa situação de estresse, isso aí pode chegar a 40%. 40% da energia que você produz. Quer dizer, a nossa energia ela não é infinita, ela é finita, ela tem um limite. É por isso que você se sente esgotado, muitas vezes. Então, nós precisamos fazer controle de conteúdo para gastar energia exatamente no que é importante para nós. Então, se grande parte da energia que o cérebro consome está relacionada à atenção, porque é na atenção que eu dou o foco, então eu aumento o processamento em cima daquilo, evidentemente que se eu escolho dar atenção ao que realmente é importante para mim, eu vou estar economizando energia. Por quê? Porque eu vou estar utilizando a energia para o que é importante para mim, o que vai me trazer o resultado que eu quero, o resultado que eu tanto planejei. E olha, a maior parte das pessoas geralmente sabe o que quer, mas elas não conseguem fazer. Você já percebeu? As pessoas querem emagrecer, as pessoas querem ter um melhor relacionamento com a esposa, com a família, com os amigos, no trabalho. As pessoas querem ser melhores pais, melhores mães, melhores amigos. E por que é que elas não conseguem? Um dos motivos é esse, porque elas não conseguem dar atenção somente ao que é importante para elas. Elas dão atenção para qualquer conteúdo que é jogado para ela por outros, por outras pessoas, pelo ambiente, pelas suas próprias emoções ou seus pensamentos. Então, você pode também, através do controle da atenção, controlar, economizar a energia que você tem, a tão cara energia que o seu cérebro utiliza para produzir o que você quer para a sua vida. Veja como é interessante isso também. Se você compreende que o cérebro consome muita energia, e essa energia ele usa para processamentos subconscientes, como, por exemplo, a sua digestão, você dormir, todo o funcionamento do seu corpo, ele utiliza energia para isso. Você não percebe o que está acontecendo. Você não percebe que está fazendo a digestão.
Você dorme e não percebe. Por quê? Porque está sendo feito tudo automaticamente pelo cérebro. Isso aí você realmente não pode ter muita interferência, apesar de que pode, através de hábitos e o contexto. Porém, eu estou querendo falar agora sobre o que você pode dar atenção conscientemente, que é exatamente fazendo o controle de conteúdo. Assim, você utiliza toda a sua energia que você utilizaria no cérebro já, porque ele precisa, para fazer exatamente o que você quer na sua vida, para gerar o resultado que você quer na sua vida. Veja como é interessante. E a capacidade de processamento do cérebro também tem tudo a ver com isso. Já foi medido a capacidade de processamento do cérebro. E você pode achar estranho a gente falar em capacidade de processamento para o cérebro. Ele não é um computador, mas muitos autores já fazem essa comparação do cérebro com um computador no sentido da capacidade de processamento. Por quê? Porque o cérebro tem um limite de capacidade de processamento. E eu provo para você. Imagine que você está numa conversa, numa festa, uma conversa social, tem uma pessoa falando com você, você consegue dar toda a atenção a ela. Você compreende, você consegue dar uma resposta adequada. Se chegar uma segunda pessoa falando também, você até consegue processar aquelas informações ao mesmo tempo. Claro, já cai a qualidade da sua resposta. Agora imagine chegar uma terceira pessoa. Você não vai conseguir compreender, você não vai conseguir processar aquelas 3 informações ao mesmo tempo. E isso é capacidade de processamento. É isso que você precisa entender, que existe um limite da capacidade de processamento cerebral. Então, o que você está colocando para ser processado no seu cérebro? É o que realmente interessa? Você faz a multitask, múltiplas tarefas? Você é um múltiplas tarefas? Aconselho que não. Tá? Porque existe essa capacidade de processamento. Então você tem que escolher o que você vai processar para que você atinja o seu máximo potencial em processamento, para que você consiga ter as melhores ideias, as melhores respostas, que o seu projeto seja o melhor, que você consiga realmente ver o que interessa para você na sua vida, desde que você foque a sua capacidade de processamento escolhendo o que você vai processar. Isso é controle de conteúdo também. Controle de conteúdo não é só a novela que você vai assistir ou não, o livro que você vai ler ou não. Isso também é controle de conteúdo. Mas o controle de conteúdo é uma coisa muito mais ampla. Ela envolve tudo isso que nós estamos conversando até agora. Tudo isso é conteúdo. Tudo isso precisa ser processado pelo cérebro. Tudo isso consome energia cerebral. Tudo isso tenta roubar a sua atenção. Tudo isso entra na sua consciência, muitas vezes de uma forma avassaladora, sem controle. Tem pessoas que não conseguem controlar os pensamentos. Você sabia disso? Tem pessoas que o que surge na mente faz com que elas fiquem focadas naquilo, muitas vezes o dia todo, muitas vezes no momento que elas precisam dar atenção a outra coisa e não conseguem. Essas são as pessoas que geralmente estão ausentes. Você já deve conhecer pessoas assim também. Elas estão presentes de corpo, mas não estão presentes de fato, com a mente delas. Tá? Então agora a gente somou mais 2 conteúdos importantes, que são energia e capacidade de processamento. Esses 2 você também vai utilizar para fazer o controle de conteúdo, somando a tudo que você percebe e também ao que você vai dar atenção. Então, agora, nós vamos juntar tudo em uma coisa só, para que você possa aplicar. Nós vimos aqui que nós entendemos aqui como é que nós percebemos as coisas. Como é que as coisas entram na nossa consciência na forma de informação. Essas informações são do mundo e são dos nossos sentimentos e emoções e pensamentos. Eu posso tentar controlar essas informações entrarem na minha consciência. Não é eficaz para tudo. Então, o que é que eu posso fazer para controlar essa primeira fase? Eu posso estar nos ambientes que eu considero que me trazem boas informações para mim, a chamada ambiência. Eu posso estar no meio de pessoas que me dão informações que contribuem para o que eu sei que eu quero, que são importantes. Eu posso escolher
que tipo de programa eu vou assistir, que eu não vou ficar mudando de canal, procurando uma coisa que seja interessante para mim. Não. Eu posso usar de intencionalidade, eu posso abrir a TV para assistir uma coisa que eu quero assistir. Eu posso ficar atento a emoções e pensamentos que surgem em mim, fazendo, digamos assim, uma observação, tentando controlar o que entra para a minha consciência num primeiro momento. Isso através de escolhas conscientes. Mas vamos considerar que no segundo momento essa informação já chegou, eu não pude controlar. Então eu tenho que conviver com um ambiente um pouco tóxico, um ambiente de trabalho muito exigente, sem retorno, um parente tóxico, uma pessoa tóxica, um irmão, uma pessoa que eu tenho que conviver por escolha, por uma questão social, por uma questão financeira. E isso me traz uma emoção que eu não escolheria, isso me traz um pensamento que eu não escolheria, me traz um sentimento que eu não escolheria, me traz informações, palavras, frases, alguma coisa que alguém disse imprópria. Ou seja, informações que eu não quero. Eu não quero o quê? Dar atenção. Então eu posso tomar uma atitude a partir daqui. Qual a resposta que eu vou dar para aquele estímulo? É disso que se fala. Então, eu não controlo o que acontece comigo, mas eu controlo a resposta que eu dou ao que acontece comigo. Claro que não totalmente, não 100%, mas sim, eu posso ter liberdade para escolher a resposta que eu vou dar ao que acontece comigo. Isso é que é a verdadeira liberdade. Isso é controle de conteúdo. Porque eu estou dizendo o conteúdo que eu aceito e o conteúdo que eu não aceito. Então, eu posso sentir uma emoção desagradável, mas eu posso não dar atenção a ela. E eu posso usar de mecanismos para fazer com que ela desapareça ou atenue. Porque tudo que você dá atenção aumenta. Então, se eu não dou atenção, eu já estou dizendo para mim mesmo que aquilo não é importante. Eu estou dizendo para minha mente que aquilo não é importante. Por outro lado, eu posso acolher emoções agradáveis, eu posso acolher sentimentos agradáveis, eu posso acolher pensamentos agradáveis, dar atenção a isso, sonhar com o que eu quero. O pessoal fala, cuidado com o que você quer, né? Cuidado com o que você sonha. Exatamente por isso, mas desde que você saiba trabalhar com a sua mente, saiba desses processos e como você pode influenciá-los. Então, se já aconteceu, eu tenho a escolha. Eu tenho como escolher dar atenção ou não. Então, isso, consequentemente, vai influenciar na quantidade de energia que eu utilizo, que vocês viram que é finita, não é infinita. O cérebro consome muita energia, então eu tenho que cuidar do que ele dá atenção. E, ao mesmo tempo, eu controlo a capacidade de processamento dele. Porque se eu jogo para ele processar com mais intensidade, com mais atenção, com mais flow, com mais intencionalidade, ele estará sempre trabalhando com o que é importante para mim, para o que eu realmente quero. Tá bom? Então, agora a gente pode encerrar esse vídeo. Eu quero que, se você gostou, você comente. Eu vou te responder o que você comentar aí. Você pode entrar em contato comigo também através do meu site, que está aqui também no YouTube. E eu quero dizer a você que toda semana eu vou postar algum vídeo para você aqui que te ajude a expandir a tua consciência e que você encontre o caminho para a vida consciente, porque isso vai te trazer resultados muito melhores. Isso vai te trazer o que você realmente quer, tá? Então, um abraço.